Olá, pessoal. Estamos aqui hoje em mais um encontro do Sem-For e com um tema bem interessante hoje, em função da pandemia que a gente está vivendo. Hoje eu estou fazendo, inclusive, um ano de home office. Esse tema... tem mais gente aqui que está fazendo um ano de home office. A Letícia também fez sinal. O tema de hoje é metodologia para uma educação humanista e humanitária. Vejam que tema sensacional para essa época que nós estamos vivendo, né? Principalmente pensando na questão da educação. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos um convidado especial, que é o professor Dr. Alexandre Medeiros. Ele é do Centro Júlio Verne, de Diadema. O nosso campus da Unifesp também é em Diadema, e a gente sempre brinca que a gente está fazendo essas atividades de Diadema para o mundo, né? E muitas pessoas já estão vendo, e tem sido uma atividade bem interessante. Então, embora a gente esteja falando de Diadema, eu não estou em Diadema e nem o Alexandre está em Diadema. Essa é a parte boa, né, da tecnologia, que a gente consegue falar de diversos lugares. Hoje nós também temos pessoas aqui de Brasília, São José do Rio Preto, Juiz de Fora, Itapecerica da Serra, Santo André, Belo Horizonte, e nós podemos estar envolvidos numa mesma discussão, embora cada um em uma cidade. Nós vamos fazer um sorteio de um livro para quem está participando aqui hoje. Letícia, você pode mostrar o livro para a gente, por favor? Ixi, será que a Letícia caiu? O Everton está mostrando. Obrigada, Everton, estava procurando a Letícia. É o livro Movimentos Docentes, o primeiro capítulo foi escrito pelo Alexandre, e é esse tema que a gente vai discutir hoje, então nós vamos fazer o sorteio de um livro desse. Esse livro, ele é aberto, então se vocês entrarem no site da V&V Editora, vocês podem pegá-lo lá, tem o livro inteirinho, e vocês podem acessá-lo e lê-lo. É um livro muito bom, esse capítulo do Alexandre é fantástico, vocês vão gostar muito de ler, vocês vão ver agora a partir da fala dele, e vocês vão poder imaginar como que é bom esse capítulo. Então, vocês podem acessar a V&V Editora. Nós também estamos nas redes sociais, né, Movimentos Docentes, tanto no Instagram, no Facebook nós temos a comunidade Movimentos Docentes, onde nós postamos as informações, né, dos nossos encontros. Então, quem ainda não participa, está convidado a entrar nas redes sociais da V&V, do Movimentos Docentes, o Lado Bom da Química também, que é um canal do YouTube, a Érica está aqui conosco, e ela trabalha os conceitos de química, é um canal muito interessante. E é isso. Então, vamos começar. Alexandre, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje. Fique à vontade para fazer, primeiro, uma explanação do tema, e após a sua explanação, as pessoas poderão fazer comentários, perguntas, a gente pode fazer uma discussão aqui com todo mundo. Maravilha. Seja bem-vindo, obrigada. Eu que agradeço o convite, Everton, Marilena, muitíssimo obrigado, Letícia, muitíssimo obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra participar do Movimentos Docentes. Tá, eu já estava sentindo falta. Como a Marilena disse, né, eu vou falar sobre a metodologia humanista e humanitária. Na verdade, acho que é importante, antes de eu começar a falar, né, dizer para vocês que essa metodologia, além de ser uma metodologia que eu pesquiso há aproximadamente uns 10 anos, essa metodologia, ela basicamente é de Paulo Freire. E eu acho que uma grande importância do que nós vamos falar hoje, que nós estamos falando, e que tem me preocupado muito, é a tentativa de destruição do pensamento de Paulo Freire, esquecendo a importância que a metodologia que Paulo Freire nos apresenta tem
para a educação e teria para a educação, principalmente para a educação brasileira. Nós sabemos que vários países valorizam e estudam Paulo Freire, né? E é uma tristeza, é com tristeza que eu falo isso. Eu escutei outro dia, tem uns radialistas, né? Escutei de um radialista da Band News, Reinaldo Azevedo, que ele fala que Paulo Freire leva do nada a lugar nenhum, né? E na mesma linha, um radialista da Jovem Pan, aquele Rodrigo Constantino, uma desvalorização total de Paulo Freire. Então, eu acho que falar de Paulo Freire, falar da metodologia humanista é uma resistência, né? Eu acho que isso é que eu fico encantado, né? Falar de Paulo Freire é falar da resistência, é uma resistência. Bom, a pedagogia humanista e humanitária, ela tem Paulo Freire, ela tem Joseph Pieper e ela tem Rubem Alves, né? Essa metodologia humanista e humanitária, ela está baseada no pensamento de conscientização de Paulo Freire, de admiração de Joseph Pieper e da compaixão, que é de Rubem Alves. O interessante desses três pensadores é que eles vão alicerçar a construção desta metodologia, que eu percebo, e isso é uma das coisas que eu vou destacar, que ela é tão valorizada nas escolas de elite e tão desvalorizada nas escolas públicas, onde esta metodologia poderia ser utilizada, porque ela é riquíssima, nós estamos vendo uma grande desvalorização, e aonde ela é extremamente valorizada são nas escolas de elite, por exemplo. Uma das escolas que utiliza uma metodologia humanista, por exemplo, é o Colégio Santa Cruz, em São Paulo. E a gente não... A metodologia de Paulo Freire, ela não está escondida, ela é falada abertamente ali, como um dos pilares da metodologia do colégio. E o Centro de Estudos Júlio Verne, em Diadema, também utiliza essa metodologia humanista e humanitária, onde eu sou diretor acadêmico e onde nós, além de desenvolvermos essa metodologia, nós aplicamos essa metodologia. Então, acho que isso também é um dado muito importante, porque muitos dizem que a metodologia de Paulo Freire, ela funciona muito bem na teoria, mas na prática não funciona. Então, o Centro de Estudos Júlio Verne, em Diadema, é a prova que a metodologia de Paulo Freire, ela funciona na prática. Ou seja, ao estudarmos a metodologia humanista de Paulo Freire, nós percebemos a riqueza. E com Joseph Pieper, nós conseguimos ir construindo, junto com Freire e com Rubem Alves, a metodologia humanista e humanitária. Então, por que é metodologia humanista, né? Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, ele diz que a educação, ela lida com gente. Gente que tem sonhos, gente que tem frustração, gente que tem sentimentos, gente inconclusa e gente querendo ser mais. Então, essa colocação de Paulo Freire mostra para todos nós que a metodologia, ela tem que ser humana, porque se ela não for humana, ela vai ser desumana. Então, qualquer formato de metodologia que você desconsidere os saberes dos alunos, que você desconsidere que eles têm sentimentos, que você desconsidere que eles têm frustrações, que eles têm preocupações, que eles têm alegrias, que eles têm tristezas, que eles têm sonhos, que eles têm desejos, que eles têm esperança. Quando nós desconsideramos tudo isso, a educação, ela é desumana. E é o que nós, infelizmente, temos visto. Uma das críticas que Paulo Freire faz no livro Educação como Prática da Liberdade é a educação utilitarista, a educação tecnicista ou cientificista, como você quiser chamar. Essa educação utilitarista, ela está unicamente preocupada em formar alguém para um ofício. Na verdade, a educação humanista,
ela está além da formação para um ofício, né? A educação humanista, ela visa formar a criança, o jovem, o adolescente, para escolher o que ele quiser depois como seu ofício. Então, uma das coisas muito bonitas que eu li numa revista de educação sobre a formação humanista é que ela pode formar um CEO de um Itaú Unibanco, por exemplo, ela pode formar na mesma escola um Chico Buarque e formar na mesma escola um cineasta. Então, ou seja, quando nós falamos desta educação, nós estamos falando, por exemplo, de uma educação que ela vai dar capacidade para que aqueles que desejarem seguir uma carreira acadêmica vão poder seguir, aqueles que desejarem seguir uma carreira nas artes vão seguir, aqueles que desejarem seguir uma carreira nos negócios vão seguir. E aqueles que desejarem trabalhar de jardineiro, trabalhar de lixeiro, também vão poder decidir. Então, a educação humanista ela está centrada na liberdade que o educando tem que ter para ele ter uma formação tal que lhe possibilite escolher o que ele quer fazer da vida quando ele for ser formado na profissão. Por que humanitária? Humanitária, nós fechamos, né, esse pensamento humanista e humanitária com o Rubem Alves. O Rubem Alves, através da sua pedagogia da compaixão, que está no livro Lições do Velho Professor, do Rubem Alves. Rubem Alves fala que as escolas elas deveriam ensinar a ternura e a compaixão para além das ciências. Para além das ciências humanas, exatas, e de todos os outros conhecimentos. A maior prova é que simplesmente o conhecimento não é necessário, a formação nas exatas ou a formação nas ciências ele não é o suficiente, vamos dizer assim, os políticos que nós já tivemos que se formaram na Poli e se transformaram em pessoas que roubaram os cofres públicos e das diversas formas possíveis. E foram formados pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, estudaram em colégios como Rio Branco, Dante Alighieri ou Bandeirantes. Enfim, o que nós estamos falando é que o conhecimento, acima de tudo, ele tem que levar o ser humano a sentir mais que empatia. Eu li uma frase importante do Richard Davidson, que ele é um PhD da Universidade de Wisconsin e fez a sua formação na Universidade de Harvard, e ele fala uma coisa interessante, ele diz que empatia é você sofrer com a dor do outro. Agora, compaixão, que é o que o Rubem Alves fala que é importante as escolas ensinarem, está além da empatia, além de sentir a dor do outro. A compaixão é o compromisso para você adquirir ferramentas para diminuir a dor do outro. Ou seja, a educação humanista e humanitária, como diz Jack David Eller, um antropólogo americano, ele diz que desde da Renascença do século XIII, o humanismo até o século XXI pensa na compaixão, pensa na arte, pensa na ciência. Ou seja, uma educação humanista e humanitária, ele tem que pensar que a minha formação, a formação dos alunos, a formação dos educandos, tem que propiciar um mundo melhor para o meu próximo. Fora disso, nós temos uma educação desumana. Fora isso, nós temos, fora desse contexto, nós temos uma educação que não pensa no outro, uma educação que não pensa no próximo, que não pensa, inclusive, no planeta. Que uma das bases do humanismo é a preocupação com o planeta, uma preocupação com as pessoas e uma preocupação
com todo o planeta, né? E não esquecendo que a responsabilidade para um mundo melhor é de cada um de nós. Então, uma das coisas da educação humanista e humanitária é pensar no ser humano completamente, né? Agora, quando nós pensamos em como desenvolver uma educação humanista e humanitária, bom, a Unesco, ela nos fornece esses 4 pilares, né? A Unesco, na verdade, ela constrói a partir, na verdade, a Unesco nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Organização das Nações Unidas entendeu que a única forma para que o mundo vivesse em paz era através da educação. Então, a Unesco é um órgão que trabalha para uma educação para a paz. E os 4 pilares da Unesco, que é aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer, ou seja, esses pilares da Unesco são pilares que nos auxiliam na construção dessa metodologia humanista e humanitária. E é com alegria que eu falo para vocês que o Centro de Estudo Júlio Verne é a única escola ali em Diadema que é membro da Unesco, que é certificada pela Unesco. Isso é uma alegria para a gente, porque partilhar de uma educação que ela está sendo construída no mundo para a paz, isso é uma honra, né? E como desenvolver essa educação? Essa educação ela é desenvolvida com ciência, ela é desenvolvida com cultura e ela é desenvolvida com arte. Então, ao mesmo tempo que se desenvolve as ciências duras, né, as ciências exatas, você desenvolve a arte, você desenvolve as linguagens artísticas, você desenvolve o conhecimento do corpo. Então, eu acho que uma coisa muito interessante, um exemplo, acho que eu vou dividir isso com vocês. Durante um ano, por exemplo, você pode estudar as mais diversas situações, por exemplo, sobre a África, né? Você pode estudar a geografia da África, a geografia política da África, você pode estudar o continente africano nas diversas concepções para compreendê-lo, econômica, cultural, religiosa. E depois de você estudar tudo isso filosoficamente, sociologicamente, antropologicamente, geograficamente, depois de você estudar tudo isso, você ter ferramentas para transformar tudo isso numa linda festa. E esse conceito de festa é o do Joseph Pieper, né? Que ele diz que a escola ela precisa criar motivos para a festa do saber. Então, uma educação humanista e humanitária, ela também está preocupada com a celebração. Celebrar o saber, celebrar a festa, celebrar a alegria. É uma educação, como na linguagem de Paulo Freire, que ela não é sisuda, mas ela é uma educação alegre, feliz. Acho que algo importante assim para chamar a nossa atenção, tem uma passagem muito legal no Grande Sertão Veredas, que eu gosto muito, né? Porque, para mim, o Guimarães Rosa é um humanista sensacional, né? É um humanista que percebe no cotidiano, na simplicidade do cotidiano, a riqueza de várias coisas, né? E tem um pedaço no livro onde o Riobaldo, que é o protagonista do livro Grande Sertão Veredas, que ele se transforma num professor do Zé Bebelo, que ele se transforma num professor de um fazendeiro muito rico, mas que não sabia ler, não sabia escrever. E o Riobaldo vai ensinando ele e vai levando conhecimento para ele. E chega uma hora
que o Riobaldo, que inclusive é chamado de professor na obra, dentre os vários nomes que Riobaldo ganha na obra do Guimarães Rosa, o Riobaldo vai passando o conhecimento para o Zé Bebelo, ao ponto que o Zé Bebelo vai ficando ali maravilhado com esse conhecimento. Isso também tem que ver com a pedagogia humanista e humanitária. O Joseph Pieper, ele fala que a admiração tem que fazer parte da educação. A criança, quando ela fica admirada, quando ela fica espantada, o Joseph Pieper chama de mirandum, o espanto, a capacidade de enxergar aquilo que ninguém mais está enxergando. O Joseph Pieper fala que essa criança pode ficar maravilhada com o conhecimento quando isso acontece. E essa passagem do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, acho que mostra um pouco dessa educação humanista e humanitária, o que ela quer provocar. Eu vou ler para vocês porque é bonito. Zé Bebelo passava de lição em lição, e perguntava e reperguntava. Queimava por noite 2, 3 velas. Com menos de mês, Zé Bebelo se tinha senhoreado de reter tudo. Sabia muito mais do que eu mesmo soubesse. Aí, a alegria ficou demasiadamente. Me deu um abraço, me gratificou, me fez firmes elogios. E disse mais, Ciobaldo, carece de você ir embora, não. Eu acho que esse é o sonho de todo professor, né? Quando nós dividimos o conhecimento com os nossos alunos, principalmente quando você divide o conhecimento com aquele aluno que olha para você e entende o que você está fazendo, e ele vem até você e te dá um abraço e fala para você, carece de você ir embora não, professor. Acho que essa é a maior alegria que nós podemos ter, né? Então, a metodologia humanista e humanitária, ela basicamente é isso. Mas eu vou agora conversar com vocês, que eu acho que vocês têm perguntas e daí por diante nós vamos conversando. Pode ser assim? Pode, claro. Eu acho fascinante quando você fala dessa questão da admiração, da festa. Eu acho muito interessante, porque geralmente o senso comum é de que escola é pesada, é difícil, é chata, e você traz esse outro olhar, né? Eu acho que é muito interessante, essa questão da celebração, né? Como é gostoso isso, a gente poder celebrar o conhecimento, celebrar a oportunidade de estar ouvindo você aqui, né? Obrigado. E daí a gente pensa assim, não acaba não, Alexandre, pode continuar. Mas a discussão também é boa, né? Então, sim, pessoal, fiquem à vontade, aí o Pedro já até escreveu ali que ele estava começando a pensar na fala dele. Quem quiser falar pode abrir o microfone, abrir a câmera, esse encontro nosso é aberto, é para isso mesmo, para nós escutarmos. Vamos celebrar agora. Bom, vou começar. Pode começar, Letícia. Vamos lá. Boa noite, eu sou a Letícia, sou pedagoga. É muito doido, né, a gente ainda ter que aceitar que são certos grupos de professores que estudam sobre humanismo, sobre uma educação mais humanitária, quando deveria ser o básico para todos os professores, né? Quando deveria ser o mínimo, a primeira matéria de uma faculdade de pedagogia, né? Entender que a gente não está formando crianças, que a gente não está na escola para uma criança para uma faculdade, que a gente está formando elas para a vida. E que, sim, o vestibular faz parte da vida, então a gente vai preparar eles também. Mas vamos desvincular um pouquinho, né, essa coisa, vamos olhar para as competências e habilidades que realmente devem ser ensinadas, né? Bom, é isso, eu comecei com essa provocação aí para a gente começar. Então eu já vou falar, porque fui provocado mesmo. Bom, Letícia, você tocou num ponto que é a base de tudo que nós estamos falando, né? A formação, ela tem que ir além
da utilidade para aquilo, né? E o interessante é que quando nós estudamos, e por que eu falo isso? Porque você até falou uma coisa muito que me provocou, né? Que essa educação deveria ser para todo mundo, né? E, na verdade, nós percebemos que essa educação ela é passada por uma parcela muito privilegiada da sociedade. E isso, na verdade, usando as palavras de Paulo Freire, essa é a minha indignação com a malvadez neoliberal que Paulo Freire fala. E essa discussão que você provocou, ela é extremamente importante, porque ela está na base da construção de uma metodologia humanista e humanitária. Uma das coisas que eu percebo é um grande incentivo, e até a Marilena já está com um texto meu sobre isso, é um grande incentivo que cada vez mais a educação profissionalizante ela vai entrando. Antes era só na universidade, aí depois já começou no ensino médio, e depois agora já estão querendo fazer educação profissionalizante no Fundamental 2, né? Então, outro dia recebemos alunos que estão querendo ir para o Senai no 7º ano, 8º ano. Bom, não tenho nada contra uma formação técnica, tudo bem, as pessoas podem escolher a formação técnica que quiser, mas por que eu incentivo tanto a formação técnica para as pessoas mais humildes? E nas escolas de elite, nas escolas mais caras, nem se toca no ensino profissionalizante. Passa longe o ensino profissionalizante. Nas escolas mais caras, você tem capoeira, você tem circo, você tem artes plásticas, você tem música, você tem as ciências, você tem grafite, você tem breakdancing. E aí, agora, isso me espanta. Eu vi uma reportagem da Veja, de 2017, um intelectual que não vale a pena nem falar o nome, que está, inclusive, no meu texto, que a Marilena já está com ele analisando, que ele diz o seguinte: as pessoas mais humildes não têm que aprender todas as coisas que todo mundo normalmente aprende. Para eles que têm um vocabulário muito menor, não, para eles você dá uma educação simplesmente de ofício. E é o que nós estamos vendo, inclusive, nos últimos ministros da educação que nós tivemos, falando claramente no incentivo que nós temos que ter menos doutores e mais encanadores. Por exemplo, o Weitraub falou isso publicamente numa rádio, né? Ou seja, essa educação humanista e humanitária, ela tem que estar à disposição, ela tem que ficar à disposição de todo mundo, né? Porque senão ela é desumana, né? É isso que a gente está falando. É isso. Ok, obrigada, Letícia, e pela sua contribuição, Alexandre também. Temos a Luciana, que se inscreveu. Luciana, fique à vontade aí para sua colocação. Eu acho que o Rafael está na minha frente, não é? Aliás, o Pedro. O Pedro está na minha frente, Marilena. Não, mas vai lá então, Pedro. Obrigada, Luciana. Não. Pedro, está fechado. Luciana, se você quiser ir primeiro, porque eu falo, enrolo. Eu pode ir. Então tá bom. Já que você me deu a vez, eu agradeço. Obrigada, Pedro. Vai lá, Luciana. Foi intencional, Luciana. Por isso que a Marilena já passou para você. Tá certo. Eu vou ser breve, na verdade. Assim, eu estava aqui pensando, nossa, onde que eu descobri esse movimento dos docentes que eu não lembro? Deve ter sido não sei se foi no Face, no Instagram, enfim. Mas eu quero fazer uma fala de agradecimento, gente, porque educação humanística e humanitária é o que o professor colocou na energia da voz dele, não é? E assim, professor
carece de ir embora, não. Eu acho que esse é o nosso ponto. Gente, que coisa maravilhosa. Você vai me fazer chorar falando carece de ir embora, não, porque eu já vi o Riobaldo escutando o Zé Bebelo lá. Me senti abraçado agora. Bom, é isso que eu quero transmitir, porque a sua alegria nos proporcionou esse momento de festa, que nesses minutos aqui que a gente está partilhando, é uma injeção de energia, não é? De que, não que a gente esqueça que a gente está no meio de uma pandemia, mas a gente renova esse compromisso com essa educação humanitária, que é uma educação de ser humano para ser humano, né? É isso que a Letícia está colocando, encontrar semelhantes companheiros. Eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo, apesar da rede estar em recesso antecipado, eu estou em greve pela defesa da vida, e eu nunca estudei tanto, né, com esse desejo de realmente assim, me fortalecer em rede, né? Me fortalecer com esses semelhantes que a Letícia trouxe aí no chat, e como é maravilhoso estudar e encontrar professores, mestres, né, que nos relembram, que nos inspiram, que educação ela só se dá no humanismo, ela só se dá na interação, na troca. E eu, como professora dos anos iniciais do Fundamental 1, professora alfabetizadora com muito orgulho, né, posso dizer que a sociedade está vivendo isso de uma forma muito dolorosa, mas sentindo o quanto essa celebração, esta alegria, essa energia que só a voz de um professor apaixonado, não é? Porque você transmitiu muito isso, Alexandre. Obrigado. Né? Muito. Queria anotar todas as referências que você estava falando, mas eu falei, não, eu vou me concentrar na essência. E a essência é isso, é relembrar nós que somos eternos aprendizes, né? Que estudar é esta celebração do humano que existe em mim, que é relembrado e ativado pelo humano do outro. Muitíssimo obrigada, gratidão por essa oportunidade de celebração. Obrigada. Muito obrigado. E aí, até a referência, uma das referências, não sei se vocês estão vendo, o Joseph Pieper, ele tem esse livrinho pequenininho, em espanhol, não tem em português, que chama Uma Teoria de la Fiesta. E é sensacional. É pequenininho, mas é sensacional. Então, essa é uma referência bonita. Luciana, só para te tranquilizar, o capítulo que o Alexandre escreveu no livro, que será sorteado daqui a pouco, está disponível no site da V&V Editora. Daqui a pouquinho a Letícia coloca aqui de novo. Você pode entrar lá e tem acesso livre no capítulo. E lá estão todas as referências que o Alexandre disse, estão anotadas lá. E, olha, eu recomendo que você leia, porque o capítulo é maravilhoso. Quando eu li o capítulo do Alexandre, eu escrevi para ele na hora. Eu só conheci o Alexandre pelo Facebook, eu não tinha WhatsApp, nada dele. Mas eu escrevi para ele falando que eu fiquei emocionada com a leitura, porque quando a gente faz a leitura, a sensação é a mesma de ouvi-lo. Então, é muito bom. É muito bom mesmo, vale a pena ler. Muito obrigado, muito obrigado. E logo tem capítulo novo do Alexandre no MD2 que vai sair, né? O capítulo Modelo Educacional Excludente, Caminhos de uma Metodologia sem o Humano. Exato, né? Foi esse capítulo que ele citou, também está fantástico. Logo vai sair, então fiquem de olho, que logo vai sair. Nos próximos dias aqui está saindo o livro Movimentos Docentes, Confluências na Educação. Justamente o capítulo do Alexandre e outros tantos, eles tratam sobre essas confluências na educação aí, que nos levam à educação transformadora também, que é uma das bases de Paulo Freire, né? Exatamente. Uma das colocações importantes que eu percebo
nós encontramos em Karl Marx, no livro O Capital, né? No livro Capital, Karl Marx ele diz que ao transformar o mundo numa fábrica, as pessoas são mutiladas, né? Então, a ideia de uma educação humana é que é uma ideia de uma educação que você não vai priorizar a destreza profissional, a destreza operacional, mas você vai proporcionar um conhecimento e uma formação global, das artes, da literatura, das ciências, e de tudo aquilo que eu tenho falado aí, da questão da compreensão do mundo para torná-lo melhor, um lugar melhor para o outro. Se a educação não for humanista e humanitária, eu volto a frisar isso, ela é desumana, ela é triste, ela é sisuda, e é uma educação sem brilho, uma educação sem alegria. A educação humanista e humanitária, por isso que é Caminhos Possíveis, é um caminho possível para a celebração do saber, é um caminho possível para celebrar o conhecimento. E olha que coisa interessante, eu sempre falo isso porque isso é muito importante. Quando você vai celebrar o saber, quando você vai celebrar o conhecimento, você transforma a prática educativa numa linda festa. Isso é a coisa mais maravilhosa que um professor pode ter, é ele transformar a classe dele numa constante festa. E eu conheço professores que eu tenho certeza que vocês também são professores assim, que quando estão com os alunos, é uma celebração. Quando entram numa sala de aula, é uma celebração, é um momento para celebrar. Acho que isso é maravilhoso. Ok, Pedro, vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Primeiro, nas aulas da professora Marilena não é bem uma celebração assim, é mais um debate, um olhando para a cara do outro, assim. Brincando. Professor, antes de eu falar o que eu queria, eu quero primeiro parabenizar, porque dá para sentir e dá para perceber quando uma pessoa ela tem gosto pelo que ela faz, quando ela ama o que ela faz. E você ama o que você faz. Você vive o que você está falando pra gente. E dá para ver pela sua personalidade, pelo jeito que você fala, pela sua entonação. Dá para perceber que você vive isso. E isso só torna, né, o que você falou mais possível ainda. Só comprova o que você falou. Eu sei que eu vou ser redundante, porque a gente já discutiu sobre isso, mas eu quero falar sobre a minha experiência, que reflete no que a gente estava discutindo. Hoje eu sou estudante de licenciatura em Ciências pela Unifesp, no campus de Diadema, e eu sinto muito, muito, muito o impacto que a falta dessa discussão, e não só de Paulo Freire, de outros educadores, essa falta no ensino médio ou na escola, porque essa educação, principalmente de Paulo Freire, ela não é só para o professor. Lógico, nós, por estarmos nesse meio, nós acabamos lendo, mas ela não é só para o professor, ela é para o professor, para o aluno e para as pessoas que estão fora, ela é para a comunidade no todo. E por isso que eu acredito que as pessoas, vocês já são professores, eu como futuro professor, eu acredito que a melhor ideia é introduzir o aluno a essa realidade, mostrar isso para o aluno, porque ele vai se tornar uma pessoa muito mais crítica com o próprio aprendizado. E quando eu falo que eu sinto essa perda que eu não tive, é porque eu não estou desmerecendo de forma alguma, mas eu estudei, né, no Objetivo, e no Objetivo a educação ela é muito clara no sentido de vamos formar pessoas para passar na faculdade. Você falou da música, eu lembro que um professor de sociologia, ele tocava uma música no começo da aula, ele ficou 2 semanas e foi mandado embora. Olha que brusco, né? Porque, e eu lembro que quando eu fui comentar com alguns outros professores, eles falaram assim para mim: Pedro, é triste,
Mas a música, você saber tocar um instrumento, não vai te ajudar a entrar na faculdade. Foi o que eles falaram para mim. E por muito tempo eu levei isso como verdade. Hoje eu não acredito nisso. Porque hoje eu entendo que a educação ela é muito mais do que só o estudo. Ela é também o sentimental, é também um hobby. Tocar a música vai sim me ajudar. Se isso me ajuda a estudar, vai sim me ajudar. E vai me formar como pessoa também. E é muito impressionante, porque isso não estou querendo dizer que os meus professores eles eram desumanos. Não. Porque quando a gente ia conversar com eles, dava para perceber que no fundo, independente do método que a pessoa adote, ela também é uma pessoa, ela também é humana. E a gente dá para perceber, independente do método. Só que por eles estarem naquele meio, eles eram limitados, e não só um limite assim de pressão, mas também do próprio ambiente. Por exemplo, eu lembro que quando chegava perto do vestibular, ficava tudo uma correria. E os professores, mesmo querendo ou não tinham tempo para discutir, por exemplo, uma questão educacional junto com um filme ou algo do tipo. E olha onde eu estou, para você ver. Eu passei por toda essa educação e hoje eu vou ser um futuro professor. Hoje eu penso, será que eles não pensaram em mim? Será que eles pensaram só no arquiteto, no engenheiro? E é isso. Puxa, fui provocado agora, viu? Bom, até acho que é interessante tudo isso que você está falando, Pedro. Uma das coisas que tem me motivado na prática docente é a celebração do saber, né? É celebrar o saber. E tudo isso que você falou me traz aqui esse livrinho do Joseph Pieper, né? É uma teoria della fiesta. Na verdade, o Pieper ele constrói uma pedagogia da admiração, né? O Joseph Pieper ele constrói uma metodologia que a festa ela precisa ser celebrada no saber. Tudo isso que você falou, acho que é uma coisa importantíssima, né? Que acho que não é quando a gente olha as escolas que não trabalham isso, eu percebo que na verdade é por desconhecimento, como você falou, é por desconhecer. A educação utilitarista, você pode chamar de utilitarista, tecnicista, você pode dar diversos nomes, né? Ela está no âmago, infelizmente, da educação hoje. A educação ela tem que ser, você escuta, a educação tem que ser profissionalizante. A educação ela tem que formar ou para o vestibular logo ou para formar para o emprego. E nós que estamos, por exemplo, no ABCD, vivemos muito essa questão da educação profissionalizante, né? E, na verdade, essa educação que Paulo Freire apresenta, que Joseph Pieper apresenta com uma teoria della fiesta, que o próprio Rubem Alves traz como a pedagogia da compaixão, né, que Rubem Alves tanto fala sobre isso, né? Essa construção desses saberes é a construção que vai fazer com que, no final do processo educativo, a gente vá celebrar com uma festa o saber. O saber tem que ser celebrado, tem que ser festejado, porque é uma coisa, é aquilo que eu falei do livro Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães, que o Zé Bebelo abraça o Riobaldo no final e fala, carece do senhor ir embora, não. O conhecimento ele tem que ser uma celebração, ele tem que ser uma festa. O conhecimento é uma festa. E acho que é importante a gente falar sobre isso, até, desculpa, eu estou indo um pouquinho mais além, mas você me provocou, né? Você me fez uma provocação. O que nós procuramos fazer, né? Acho que é importante isso.
lá em Diadema, né, no Centro de Estudos Júlio Verne, quando a gente desenvolve uma educação que ela vai do começo do ano até o final, você tem diversos assuntos, diversas ciências, diversos estudos literários, tem várias coisas que se entrelaçam, e ao final de tudo isso, você tem um espetáculo teatral no Teatro Clara Nunes de Diadema, aonde de graça para todo mundo, inclusive alguns alunos da Marilena, por exemplo, levaram já umas 2 ou 3 vezes alunos do EJA, do Olga Fonseca, a Bruna, ela leva os alunos dela do EJA. É uma celebração, né? A Bruna foi minha orientada. Que legal. E a Bruna, a gente trabalhou junto, né, lá no Centro de Estudos Júlio Verne, muitos anos, né? E ela leva os alunos do Olga Fonseca, que foi uma das fundadoras do Centro de Estudos Júlio Verne, a Olga Fonseca, uma das idealizadoras do Centro de Estudos Júlio Verne, a levar os alunos a uma celebração, a celebrar o conhecimento, né? Então, você, através das práticas artísticas, através da arte, da música, através da linguagem corporal, através das mais diversas linguagens artísticas, você celebra um conhecimento das ciências duras, por exemplo. Então, acho que isso é uma grande riqueza quando você trabalha com uma educação humanista e humanitária. E outra coisa, você está sempre preocupado com o que o Paulo Freire diz, né? Você não esquece que você, na prática educativa, você lida com gente que tem sentimentos, gente que tem emoções, gente que tem alegrias, gente que tem tristeza, gente que passa por dificuldades, gente que passa por problemas. E quando você não esquece tudo isso, quando você tem uma educação com o humano, ela fica completamente diferenciada, né? É uma celebração. Muito bem, temos a Letícia inscrita, e acho que ela vai ser a última. Se mais alguém quiser ter a palavra, por favor, se inscreva durante a fala da Letícia. Oi, povo, aqui hoje só as Letícias estão falando aqui hoje. Não é nem uma provocação, mas uma pergunta, quero saber a sua opinião, Alexandre. Se você acha que com a pandemia, você acha que esse olhar pode ser incentivado, né, essa iniciativa pelos professores? Porque, pelo menos pela minha pouca experiência como professora de escola pública, né, então eu sou professora de matemática, mas também da disciplina de projeto de vida, né, então eu sinto, pelo menos como professora, que teoricamente o Estado nos incentiva a fazer as coisas a partir do projeto de vida dos alunos, né, então eu sou incentivada e cobrada a perguntar para o meu aluno o que ele quer ser, como profissão ou como qualquer coisa, e a partir do que ele me responder, eu elaborar as minhas aulas e meus diálogos. Então, se os meus alunos me falam que eles querem ser jogador de futebol, quer ser youtuber, tudo bem, então vamos pegar, você quer ser youtuber? Como é que faz o YouTube, como é que grava, quais são as leis, quais as leis éticas, a ética por trás do que você vai gravar, o que é plágio, o que não é, como que abre a empresa. Então, vamos trabalhar com todas essas ideias. Né? Então, eu vejo esse caminhar, teoricamente, né, nas diretrizes públicas, na BNCC e tudo mais, mas eu queria saber a sua opinião com o andar da pandemia, né? Quem ainda estava lá como professor de matemática, fazendo sua aula tradicional e querendo ignorar muitas vezes as questões humanas, né, ou socioemocionais, pelo menos para mim, a pandemia mudou mais do que já tinha mudado. Então, eu acho que eu não tenho coragem de dar aula de matemática para o meu aluno quando as coisas voltarem, sei lá como vão voltar, e ignorar tudo que ele viveu todos esses meses, ignorar tudo que eu vivi e falar, não, então agora a gente vai falar sobre função, né, sei lá. Eu queria saber a sua opinião, qual a sua visão sobre isso, se a pandemia vai fazer todo mundo parar e falar, não, precisamos ser mais humanistas, né, olhar mais para o coração do nosso aluno antes de voltar para o cérebro dele. Ou se você acha que não, acho que quem já estava nesse andar vai continuar e quem não estava não vai ceder.
Bom, tudo bom, Letícia? Tudo bem? Bom, na verdade eu me sinto muito provocado, porque a pandemia fez com que todos nós pensássemos mais numa educação mais humana, né? E eu fui muito provocado a construir uma educação mais humana. Faz um ano que nós estamos trabalhando assim, online. E faz um ano que nós estamos discutindo, né, nós, professores lá do Júlio Verne, em como tornar essa prática educativa festiva, mesmo no meio de tudo isso. Ou seja, eu percebo que a pandemia nos puxou a orelha, que o ser humano, agora eu, você, nós somos importantes, né? A pandemia puxou a orelha de muita coisa em todos nós, né? Assim, a importância do professor, né? Tinha um monte de gente já achando que o professor não precisava mais professor. Todo mundo podia ser educado em homeschooling, né? Não tinha mais necessidade de professor, né? Então a gente vê que conseguir é um desafio, né? E eu percebo que a gente tem conseguido. Você imagina só, a gente dá aula de capoeira virtualmente, aula de grafite virtualmente, aula de artes plásticas. E depois eu posso até passar o link. A gente construiu com os alunos uma exposição de arte no final do ano. Como a gente não podia usar o Teatro Clara Nunes por conta da pandemia, não tivemos espetáculos teatrais, porque a gente sempre tenta construir uma educação, né, um projeto que no final se transforme num espetáculo teatral no Clara Nunes, né? Gratuitamente. A gente não conseguiu transformar num espetáculo, mas nós transformamos, né, numa exposição de arte no Centro Cultural da escola e fizemos uma exposição virtual da arte. Então, assim, a pandemia nos puxou a orelha que a educação ela precisa ser humana, ela precisa ser humanitária, porque eu não tenho sucesso se o outro não tiver sucesso. Eu não posso ser feliz se o outro do meu lado não é feliz, né? A educação ela só vale a pena se ela melhora a vida das pessoas, se ela transforma o mundo, né? Se ela transforma a pessoa, se ela transforma o país em que nós vivemos num lugar melhor. Senão a educação ela é de ofício, educação de ofício. E aí não podemos dizer que essa educação é uma educação utilitarista, tecnicista, cientificista. Obrigado pela provocação. O pessoal gosta de provocar, né, Alexandre? Muito bem. Tem vários comentários aqui. A Keila falou da questão da empatia pelo outro, né? E no sentido que você disse, seria até mais do que empatia, seria compaixão, né? E o pessoal estava dizendo que nós vamos ter que fazer um segundo encontro, Alexandre, porque tinha gente querendo fazer mais pergunta aqui, não ia dar. E daí eu estou fazendo o programa de uma disciplina da Unifesp, e eu já escrevi aqui que eu vou incluir o seu capítulo como leitura. E daí eu convido você e faço aberto também, né, para todo mundo que quiser participar, para termos essa discussão e continuarmos, até porque daí são alunos que estão entrando na universidade, vai ser uma discussão bem interessante, que não são professores, eu acho que vai ser uma provocação maior ainda. Mas, enfim, vamos ver, eu vou fazer isso e depois eu te falo, e vocês que participaram hoje também receberão comunicados sobre isso. Letícia, a gente encerra e depois faz o sorteio, é assim? Isso. Vamos encerrar a gravação? Tá. Coisa aí. Ok, então, gente, obrigada pela participação. Quem estiver assistindo no YouTube, logo vai estar no YouTube. Alguém perguntou aqui, o Pedro perguntou. Pedro, a gente recebendo do
Google Meet, a gente já coloca lá e daí a gente informa todo mundo que está disponível. Quem estiver assistindo pelo YouTube, né, depois da nossa gravação, e tiver interesse em certificado, na descrição do vídeo tem a orientação para isso, tá? Obrigada, gente. Mais uma vez, Alexandre, foi uma conversa muito agradável, muito boa. Todos que participaram aqui, as Letícias, Luciana, e tinha uma outra pessoa aqui com o nome... Jane Selma, olha que nome bonito, diferente. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Fiquem atentos nos nossos próximos eventos. Obrigada e tchau.